Está na hora do Café Missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. 20 de agosto de 2015, são 13 horas 17 minutos. Um programa acelerado hoje aqui na Novos Horizontes 104.7. O Café Missioneiro recebe André Malman e Neco Scholl para falar sobre uma semana para apreciadores de veículos antigos. A Avante promoverá a partir do próximo sábado uma sequência de atividades que irão durar uma semana e que marcam os 3 anos de existência dessa associação que reúne apaixonados por veículos antigos. Muito boa tarde, é um prazer tê-los de volta, o André novamente aqui e o Neco, amigo de longa data aí, participando hoje. Ex-vizinho, exatamente. Participando hoje do programa. A gente já conversou sobre a Avante aqui em outras situações, mas quem não sabe nada disso, viu apenas um adesivo por aí, viu em determinados momentos pessoas reunidas em torno de veículos antigos, o que a gente pode contar o que vem a ser a Avante, André? Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, ouvintes da Novos Horizontes. Uma alegria estar de volta aqui no Café Missioneiro. A Avante Santo Ângelo é a Associação de Veículos Antigos de Santo Ângelo, que é uma associação que foi criada com objetivo cultural. É um grupo de pessoas que está unidas com o propósito de uma preservação histórica da memória da indústria automobilística brasileira, da indústria automobilística mundial. Se nós formos acompanhar todos os eventos da história contemporânea, o automóvel está sempre envolvido. E mesmo na nossa vida, quantas e quantas ocasiões o automóvel se fez presente. Se não foi um protagonista, foi o maior dos coadjuvantes da nossa história. As pessoas saem da igreja e entram dentro de um carro, né? No casamento, aquela foto tradicional, né? Pegam veículos antigos para fazer isso também. Até se a gente for olhar um pouquinho antes disso aí, ou um pouquinho depois, conforme a ótica que se analisa, o automóvel é uma das primeiras coisas que nós andamos no mundo. Exatamente. Sai do hospital a bordo de um automóvel. A bordo de um automóvel. Exatamente isso aí. Então a Avante é uma associação que tem esse propósito cultural. É uma reunião de pessoas. Ela é uma associação que não tem objetivos comerciais nem financeiros, mas apenas de divulgar a cultura do antigo mobilismo em Santo Ângelo e na região. E a Avante se dedica a várias atividades que envolvem o automóvel. Nós participamos de diversos encontros de veículos antigos, onde são reuniões organizadas por clubes, por entidades, que visam congregar a participação de diversos proprietários e de diversos modelos. Nós realizamos viagens que andam pelo estado e até para fora do Brasil, participando desse tipo de encontros, e realizamos também várias atividades culturais vinculadas ao automóvel. Ano passado, aqui em Santo Ângelo, nós participamos da Semana Cultural do município, onde foi realizada uma pequena exposição com vários automóveis dos proprietários sócios da Avante. E nessa ocasião, as crianças da rede escolar municipal, todas as crianças foram participar, conhecer essa exposição, estar em contato com esses veículos. E em março, o encontro espetacular que vocês realizaram lá, o incrível eu tive uma sensação, dá para se dizer, emotiva lá, de conseguir colocar a neta do meu falecido pai dentro de um Ford 29, que era uma coisa que ele falava muito sobre isso, e as crianças de hoje, acostumadas com toda essa tecnologia que está aí, enxergarem um carro e notarem, entenderem que eles vieram das carroças, né? Pela quantidade de madeira desses veículos, pela própria forma do veículo, né? Então foi um momento assim de emoção, eu diria, né? E isso é exatamente o exemplo do que tu estás falando, desse caráter cultural, dessa manutenção da memória, enfim, né?
Exatamente. E hoje a gente tem observado que é muita audiência em programas que existem pela televisão a cabo ou até televisão aberta, onde a temática é a restauração, aprimoramento, modificação de veículos antigos. E a gente pode observar que muitas pessoas só conheciam aquilo pela televisão. Exatamente. Só viam pela internet. E estar ao vivo, tendo contato com esse veículo, é uma oportunidade singular. Exatamente. Agora está fazendo um ano exatamente, em agosto, eu tive a oportunidade de entrar dentro, eu praticamente entalei, vamos dizer assim, de um Interlagos. O Interlagos, para quem não sabe, é um veículo com uma mecânica Gordini, originária da mecânica Renault, vamos dizer, né, que é uma herança francesa. Um carrinho com tração traseira, com um motorzinho bem pequenininho e o carrinho pequenininho também, e que andava muito, né? É um pequeno carrinho esportivo, né? Baixinho. É incrível, assim, porque é um carro que eu tinha só em fotografia também quando eu era pequeno. E eu tenho um familiar que possui completamente restaurado, assim, até os parafusos, né? E é impressionante imaginar como que se concebia um carro naquela época, como que se fazia um carro sem toda essa robótica, tudo isso, né? Ele é para uma pessoa pequena, vamos dizer, né? Um sujeito do teu porte ou do meu fica complicado ali. E o Neco? O que faz nesse grupo? Só dando sequência que você falou do Interlagos, como a gente sabe de conhecimento público, a indústria brasileira ficou muito tempo fechada para as importações ou para novas montadoras. E isso acarretou num outro segmento automobilístico, que foi a construção brasileira de carros fora de série, carros diferenciados, aonde se encaixa o Interlagos, que você mencionou, que tem um da família. E aí entra o mais famoso de todos, eu acho que criou uma certa história até fora do Brasil, foi o Puma. O Puma é histórico na indústria brasileira e foi exportado do país. Temos aí o MP, que é derivado do MG, né, inglês, que também foi fabricado em cima de plataforma e motorização Volkswagen, a maioria deles. Então, agora, de uns anos para cá, digamos assim, se é que o Collor deixou alguma coisa, deixou essa abertura do mercado ou da indústria automobilística, que entraram todas essas novas montadoras aí e o mercado então desenvolveu e se aperfeiçoou e se modernizou, né? Hoje a gente concorre e exporta automóveis de qualquer marca para qualquer lugar do mundo. E nós, dos antigos, saudosistas, né, como o André até comentou aqui, a grande maioria das pessoas hoje, primeiro, saem do hospital andando no automóvel. Temos o caso do André, que ele foi para o hospital no automóvel, digamos, ainda no ventre da mãe, né? E até hoje ele preserva e tem esse carro, que era da família, o qual ele trata com o maior carinho, um Corcelzinho 76, né, André? Que foi o carro que o pai dele comprou zero, onde a mãe dele, quando estava grávida para dar luz, foi o cara que transportou e trouxe ele de volta para casa. Eu vou ter que contar uma história assim, então, porque eu era para nascer em Santa Rosa, 2 dias antes do nascimento, a minha mãe foi trazida às pressas de Santa Rosa a bordo de um Gordini para que eu viesse a nascer em Santo Ângelo. O Gordini é um carro que tem, por exemplo, isso falar com vocês, eu acho que são os únicos que conseguem entrar nesse campo quase que filosófico, assim. Os veículos, eles têm um cheiro, esses antigos, que tu entra dentro do carro e sente o cheiro e sabe que é cheiro de Gordini. Tu concorda comigo? O Fusca é assim. Eu, pelo menos com o Gordini, eu tenho isso. Claro que sim. Dodge tem cheiro de Dodge, Ford tem cheiro de Ford. E tu identifica esse cheiro? Claro. Eu consigo identificar alguns. Se a gente fala isso para as outras pessoas, as pessoas pensam, pô, esses caras estão malucos. Mas é exatamente assim. O Gordini, tu entrava dentro de um Gordini nos anos 70, que eles já tinham alguns anos, e entra hoje ainda dentro de um Gordini. Não por exemplo, um preservado, né? Tem aquele cheirinho de Gordini. Tudo. É impressionante, eu fiquei assim... Tem toda uma mística que envolve isso aí. Cada carro desses tem uma personalidade, uma característica construtiva, de dirigibilidade, que faz ele único, assim como uma pessoa também é. Outra coisa também que marca muito, que hoje em dia,
com a semelhança de todos os automóveis, o design deles quase que todos são unânimes, parecidos, a motorização. Hoje, nós, acostumados, se estamos sentados e passa um automóvel, nós somos capazes de identificar o carro, se é um Corcel, se é um Dodge, se é um Opala, só pelo ronco do motor. Coisa que com os automóveis novos, não modernos, é possível mais. Não é mais até possível. porque hoje as montadoras, uma produz o motor, outra produz a caixa, e há toda uma... Se a gente a própria se diz montadoras, não são mais uma indústria automobilística. E, por exemplo, há alguns anos atrás, que tinham as bandeiras, assim, né? Que ou o cara era Ford, ou o cara era Chevrolet. Isso deu muita discussão, muita briga. Deu muita briga. Se tu contares que um Chevrolet tem praticamente o mesmo motor de um Fiat e vice-versa, as pessoas conta isso para um antigo, ele não acredita ou ele quer briga com alguém, né? Isso é uma coisa, também é uma verdade de hoje. Essa é uma característica que a gente ainda observa no automobilismo argentino. Porque aqui no Brasil a gente pode dizer que o automobilismo competitivo ele é bastante defasado. Na Argentina, ele permaneceu com evolução desde a década de 50. Então lá é comum haver corridas todos os finais de semana pelo país. E ao contrário aqui do em Uberá tem uma pista. Justamente. Né? Ao contrário do que acontece aqui no Brasil, onde você vai torcer para um piloto, lá é frequente se torcer por uma marca. Então o entusiasta da Ford ele vai torcer para o Ford. Não sabe nem quem está dirigindo. Exatamente. Então é uma Ford. Paixão praticamente futebolística. E tinha o Campeonato Gaúcho de marcas, eu cheguei a pegar, isso terminou na virada dos 80 para os 92, 93, se eu não me engano. Eu ia muito a Tarumã ver as provas e era justamente isso. As pessoas meio que embandeiradas, assim, torcendo por determinadas marcas, né? E como, claro, já se tentou ressuscitar isso aí, eu acredito. Eu vi uma conversa em relação a isso acontecer o ano passado ou esse ano, mas eu acho que na verdade as montadoras elas não querem isso, né? De expor, pelo menos dentro dessa visão de marketing brasileiro. Porque na Argentina os caras botam a cara a tapa, como tu disseste. Aqui parece que existe um receio, assim, de competirem. A gente não conhece exatamente as motivações mercadológicas que envolvem essas decisões dos departamentos de marketing, né? Agora é uma situação bastante antagônica. Quando a gente observa que Europa e Estados Unidos há um maciço investimento das fábricas de carros na promoção de seus produtos através da competição. Exatamente. Principalmente as fábricas de motores, né? Vamos puxar o freio de mão aqui e vamos reduzir a marcha e voltar para o nosso tranco aqui sobre a Avante. Vocês estão completando então 3 anos, realizaram nesse período aí uma série de atividades, algumas delas que tu descreveste aqui para nós. Em relação a essa programação aí, aqui eu vejo uma foto, o Marcos Luft pode mostrar aqui, a arte do site da Avante são muito legais. É o teu irmão que faz, então, que eu descobri. Nós temos um artista na Avante que se chama Thiago Malman. O rapaz é um gênio no design gráfico. Aqui nós temos uma imagem de um Alfa Romeo brasileiro aqui, numa bela curva. E abaixo, vocês verão, olhe, acredite se quiser, uma montagem. Quem é essa pessoa? Carlos Miguel Scholl, vocês conhecem? Ele está aqui na frente, montado aqui, para quem... Isso é uma palhinha para quem nos assiste na NHTV. Então, tu que idealizaste esse evento, conta para nós. Eu gostaria primeiro que o André desse uma explanação geral sobre toda a semana da Avante, e depois a gente falaria um pouco mais especificamente sobre o evento A Cronovolta, que é o ápice das nossas comemorações. Ontem eu disse, só completando, ontem eu disse aqui que Cronovolta em Santo Ângelo praticamente já existe, né? Que o pessoal fica cronometrando, eu me lembro, isso é antigo, rapaz. Ficar sentado na Creneve contando os minutos que aquele carro iria passar novamente ali. Aos domingos isso rola direto em Santo Ângelo. Como nós dizemos aqui no Bobódromo. No Bobódromo as pessoas ficam circulando aqui entre a rua do Clube Gaúcho
E alguns vão até a Tiradentes, outros vão até a Andradas e voltam pela Marechal. Como nós estávamos falando, eu acho que Santo Ângelo, logicamente que não só aqui, mas já no espírito de brincadeira, é a única cidade do país que tem engarrafamento no domingo à tarde. Essa é uma boa mesmo. Mas então, André, vamos ao assunto agora. Então. Justamente em comemoração ao 3º aniversário da Avante, que nós estamos realizando uma semana de programações que vai haver diversas atividades. Essa semana Avante é a Avante Week 2015 e ela vai começar nesse sábado, dia 22 de agosto, que dia 22 é verdadeiramente a data de aniversário da Avante. Nesse sábado, no dia 22, nós vamos realizar uma carreata de carros antigos aqui pela cidade. Ela vai sair a partir das 10 horas da manhã, lá dos Altos da URI, e vai passar por várias ruas da cidade fazendo a divulgação da Avante Week, que vai acontecer do dia 22, sábado, até o dia 29, o próximo sábado. No domingo, nós vamos realizar uma mini exposição dos veículos dos sócios da Avante, que vai acontecer junto ao BRIC da Praça, a partir das 10 horas da manhã. E vai haver após uma confraternização entre os sócios. Na segunda-feira, nós teremos então uma sessão solene da Câmara de Vereadores, onde o Poder Público Legislativo local vai homenagear a Avante, e congratulando ela pela sua participação de desenvolvimento da cultura aqui no âmbito do nosso município. Ao longo da semana, nós teremos então várias movimentações no sentido de divulgar a programação que vai acontecer no sábado, dia 29, que vai ser o encerramento da Avante Week 2015. Então, no sábado, dia 29, nós vamos ter uma inédita prova de automobilismo aqui em Santo Ângelo, que vai ser uma prova exclusiva para veículos antigos, chamada Cronovolta, que o nosso colega Carlos Scholl foi o idealizador dessa atividade. Ele vai explicar detalhadamente o que vai acontecer. Isso vai ser durante a tarde do sábado, dia 29. À noite, nós teremos então um jantar, a partir das 20 horas, na Cantina do Bira, que vai ser o encerramento desta prova, ocasião em que vai ser feita entrega de premiação, troféus e realizado algumas homenagens àqueles que se dedicaram em favor da causa da Avante. E o grande encerramento, então, vai ser uma festa, uma boate retrô, que vai ser a Avante Kings Night, que vai acontecer no Kings Bar, a partir da meia-noite, e vai ter um inédito show da banda Trilogia, exclusivamente com som dos anos 70 e 80. Então vai ser uma boate retrô, nós vamos ter área reservada exclusivamente para o estacionamento de veículos antigos e vai ser uma oportunidade para a volta no tempo. Que loucura! Dessa época saudosa. Falando isso, eu pensei, me lembrei de quê, Scholl? Da Lacave. É mais ou menos, né? É onde fica a Noroeste Tintas agora ali. Justamente. No fim da 25 com a ali nos anos 80, principalmente, era isso que tu estavas descrevendo, do Kings, né? Eu comecei a imaginar a música, os carros, né? Estacionados. É uma tentativa de recriação resgate até, daquela época, né? Que aquilo ali era impressionante. As pessoas ficavam encostadas nos veículos ali. Aquela esquina começava aqui já na 15 de novembro, até lá, um do lado do outro. E o barulho não era muito, porque os equipamentos de som eram no máximo um tojinho daqueles. Sabe o que eu estou falando, né? É um amplificador tojo, pequenininho. Um toca-fita TKR, ou mais sofisticado, um Mitsubishi. Mas isso os bons, né? Porque o povo mesmo ia de motorrádio, né? Mas vamos lá, Neco. Não, assim, essa história de se criar a Cronovolta, em primeiro lugar, a Cronovolta, o nome Cronovolta também é ideia do nosso design gráfico, o Thiago Malmo, ele que batizou a prova como Cronovolta. Uhum. Porque, digamos assim, se fosse usar um nome ou a denominação de um rally de regularidade, aí dependemos de várias autorizações, sim. com Automóveis Clube, Federação, etc. e tal. E não é o nosso interesse também. Sim. Nosso interesse mais é confraternizar, compartilhar, criar amizades e etc. Então a gente pensou no primeiro passeio cronometrado de carros antigos, tá? Que seria o nome, digamos, oficial do evento. Sim. E o Thiago, uma brilhante ideia,
a jogada. Cronovolta, uma volta cronometrada. Então é um passeio. É um passeio. Mas e por que o cronômetro? O cronômetro é o seguinte, o passeio vai se resumir a um trecho já pré-estabelecido, tá? Uma distância em torno de 50 a 55 quilômetros, nas estradas que circundam a nossa cidade, perimetral e algumas vias da cidade, tá? Onde a brincadeira, vamos dizer assim, todo mundo vai saber o roteiro antecipado, só não vai saber que do ponto 1 até o ponto 2 você tem tantos metros para percorrer, a tal velocidade e tanto tempo para fazer. E aí, no decorrer desse percurso, desse trajeto, haverão pontos de conferência, postos de controle, que no momento que o competidor passar, o conferente, o que está lá apontando, vai fazer a anotação que o carro 01, o competidor 01, a dupla 01 passou às 12h15. E depois, no final, vai ser feito todo o levantamento de que aonde ele teria que passar às 12h15, ele passou às 12h16 ou às 12h14, para cada ponto, minuto passado antecipado ou atrasado, ele vai descontando pontos de uma pontuação geral que todos saem da parque com a mesma pontuação. Certo. E eles vão largar todos juntos? A largada funciona de minuto a minuto, intervalos de minuto a minuto. Tá? Um por minuto. Um por minuto. Sai o primeiro, daí um minuto sai o segundo, outro minuto sai. Nós prevemos e estipulamos um máximo de 30 competidores. Hoje nós já estamos com 18 equipes inscritas, todos carros antigos, quase a maioria de Santo Ângelo, um que outro de fora de Santo Ângelo. Estamos aguardando até a inscrição de companheiros, amigos aí da região, que está acontecendo um pequeno atraso, digamos, nesse fato, até porque esse fim de semana está acontecendo o maior evento de automóveis antigos do Rio Grande do Sul, que é a Expo Classic em Novo Hamburgo, lá na Novo Hamburgo Esteia, né, nos pavilhões da FENAC. Então esse pessoal da região está muito focado lá, o retorno segunda-feira, e aí com certeza completaremos o número de inscrições e das vagas que foram estipuladas. Isso soa, assim, ouvindo a tua descrição, a essas coisas inglesas, assim, que os ingleses gostam muito desse tipo de competição. Que não, eu quero dizer assim, ela é muito mais uma curtição do que uma competição. Realmente, a história é essa mesmo. O rally de competição, tanto de velocidade como regularidade, é um outro patamar. Aí são profissionais. Não, agora, na Europa, os ingleses, vários filmes já aconteceram, fizeram, Volta ao Mundo e tanto não sei o quê. Todas essas situações. A corrida do século. Tudo isso existia, uma certa forma, de uma certa maneira, um evento da onde a gente se baseou. E daí tem essa picardia, toda essa brincadeira em torno disso, né? Isso que é o divertido. E outro detalhe, como a gente está fazendo pela primeira vez, né? E desculpe a nossa prepotência ou arrogância, já é um sucesso, porque sem dúvida, a ideia é muito boa. Já o número de inscritos e a procura está sendo bem acentuada. Já a gente abriu o seguinte, as duplas, pai e filha, dois irmãos, duas irmãs, sogro e cunhado, e genro, sogro e nora, o amante e amante, tanto faz. Qualquer pessoa que tenha habilitação pode participar da nossa brincadeira. Nós temos que fazer um intervalo, perfeito, mas a gente já volta. 13 horas e 39 minutos, 13h40 agora. Em seguida, continuamos esse papo gostoso aqui com o pessoal da Avante. A melhor do seu rádio. André Malman e Neco Scholl estão aqui comigo para divulgar a Avante Week 2015, que começa no sábado e vai até o dia 29, culminando com a grande Cronovolta, um passeio cronometrado que é organizado pela associação. E o Neco estava dando alguns detalhes, e faltam detalhes importantes, conforme lembrado durante o intervalo pelo André.
Neco, quem pode participar? Perfeito. Como que vai ser como vai funcionar essa cronovolta? Então vamos partir do seguinte: a participação ela é restrita a automóveis antigos com fabricação de no máximo, até 30 anos. Então de 1985 para trás, qualquer automóvel em condições de trafegabilidade, com documentação em dia, pode participar do evento. Isso vai ser verificado antes. Isso vai ser verificado antes. Porque não dá para também ir com guincho. Né? Mas nós vamos disponibilizar um socorro também, lógico, com certeza. Os competidores, logicamente que o piloto tem que ser uma pessoa habilitada. Tá? O navegador, nós temos, por exemplo, uma dupla inscrita que é o pai e um filho de 9 anos que é o navegador, até para fazer o convívio e a integração pai e filho. Então os competidores, o navegador e piloto, o piloto, como repetindo, obrigatoriamente tem que ser pessoa habilitada, e o seu acompanhante, o seu copiloto, qualquer pessoa que tendo um pouco de leitura de cronômetro, de relógio, de velocidade, é uma coisa simples. Uma planilha vai ser uma planilha bem simplificada, que depois eu quero fazer uma ressalva a quem está organizando isso, né? Então ele é aberto a qualquer pessoa que se simpatize ou que queira fazer ter um sábado diferente, ou fazer uma experiência, ou se divertir de um outro modo. As nossas inscrições hoje, elas estão sendo feitas através do nosso e-mail, que é cronovoltaavante@hotmail.com. Cronovoltaavante tudo junto. Então a pessoa que tem interesse em fazer inscrição ou ter algumas informações sobre o evento, mande qualquer recadinho por esse e-mail que eu vou receber, vou responder e vou passar todas as informações. Premiação em dinheiro? Nós temos assim, nós estipulamos a premiação para primeiro, segundo e terceiro colocados, que, como eu disse antes, serão os que menos pontos perderem durante o trajeto e o percurso. O prêmio é, primeiro lugar, R$400 em dinheiro e um troféu. Segundo lugar, 300 e um troféu. Terceiro lugar, R$200 e um troféu. Mas vamos premiar com R$100 e um troféu o carro mais antigo que participar. Vamos premiar com troféu a dupla mais antiga, para não dizer mais velha ou mais idosa, porque a gente está solicitando a idade do piloto e do navegador, a soma dos dois, ou ao que for a soma mais alta vai ser agraciada com troféu. Sim. Vamos premiar a equipe que vier de distância mais longa que veio participar. E acho que são esses, né? Os organizadores, a homenagem da organização. Sim. E aí depois teremos uma homenagem aos organizadores. Nós vamos homenagear, que eu queria uma ressalva, as pessoas que estão trabalhando por trás e estão fazendo a coisa acontecer. E aqui eu gostaria de nominar o Dr. Mário Schmidt e o meu grande amigo Sérgio Osbach, que pouca gente sabe, competem em rally profissional, foram campeões já gaúcho de rally, de velocidade, de regularidade, campeões regionais, têm um conhecimento e um know-how esplendoroso. Então, isso vem está ao desde cargo deles. Tempo, essa questão do Mário, acho que isso vem é meio de família. O Dr. Schmidt, o pai dele, era um aficionado a veículos. Nos anos 70, ele comprava a principal publicação alemã, a revista Hobby, de carros, e essa revista circulava de mãos em mãos aí, com alguns senhores da época, para descobrirem o que estava sendo feito em relação à tecnologia e tal. Então é desde aquela época. O Mário, quando era jovem, era, né, o Mário até hoje mantém um automóvel, tá? Todo ele preparado para competição. Então ele tem um automóvel, ele tem um Gol, onde tem até odômetros no eixo do carro para dar a exatidão da distância e a velocidade que o carro está percorrendo. Então esse automóvel que ele está utilizando para fazer o nosso percurso, logicamente que cada automóvel tem diferenças da aferição do velocímetro, bitola do pneu tem interferência, tudo isso causa digamos assim, diferenças entre o percurso e das aferições que ele vai fazer. Então aqueles que mais se aproximarem vão perder menos pontos. André, só para terminar, aí assim, nós podemos até divulgar o percurso. Mas sem dúvida. A saída, a largada da prova vai ser dada de dentro da concessionária Mecautor, Volkswagen Santojo, que é um dos nossos apoiadores e patrocinadores, percorrendo a RS 344 até o trevo que vai para Cerro Largo, retorna pela RS, entra pela perimetral,
passa em frente à URI, segue a Salgado Filho até a RS 218, vai até o trevo do aeroporto, retorna, entra de novo pela perimetral, acessa pela Marechal Floriano até a esquina do Posto Flag, desce até o Kings Bar, onde é o final da prova. Então, esse é o roteiro, esse é o percurso que todos vão percorrer. Qual é o segredo, qual é o pulo do gato? É que só vão receber a planilha com os tempos, com as distâncias, com os pontos de conferência, minutos antes da prova. Aí que vai ser a grande jogada da equipe competidora. Eu quero assim aplaudir sinceramente vocês assim, porque é daqueles eventos, aquelas promoções que tem tudo para se transformar em alguma coisa mais adiante, assim, né? Porque é exatamente esse tipo de ação, né? E aí que entra também uma questão, isso não precisa partir do poder público, né? Porque todo mundo espera que prefeituras, que não sei o que, façam determinadas coisas. Somos nós mesmos que temos que fazer. A gente tem que pegar essas boas ideias, nós aqui na casa, e a gente está preparando, isso vai ser amplamente divulgado, já só está o teaser no ar aí, também de um encontro Mission Moto que vem aí, e é pensar essas coisas, né? Então, se quer se falar em turismo, se movimentar os hotéis, enfim, esse tipo de atividade, ela cabe como uma luva nesse sentido. Eu imagino, sem dúvida, eu não posso falar isso, os organizadores é lógico que concordam, né? Sim, com certeza. Tu queres comentar alguma coisa? Eu queria convidar o público que está nos ouvindo e nos assistindo a acompanhar as nossas movimentações no Facebook, que é o Facebook Avante Santo Ângelo. Você vai localizar a comunidade Avante Santo Ângelo, onde estão sendo publicadas as novidades, e também convidar o pessoal para acessar o nosso site, que é o www.avantesantoangelo.com.br. Avante Santo Ângelo, tudo junto, .com.br. E há uma área específica lá da Cronovolta, é só clicar, tá bem grande ali no começo, na abertura do site. E nessa semana nós estamos iniciando também a divulgação da Avant Kings Night, que a divulgação está começando essa semana, e nós convidamos então todo o povo de Santo Ângelo, mesmo quem não é proprietário de carro antigo, todo mundo que curte esse som dos anos 70 e 80 e que curte o carro antigo, que venha se reunir conosco lá no Kings Bar. O ingresso vai ser super acessível, o ingresso masculino é R$10 e feminino é R$7, e vai haver o show ao vivo da banda Trilogia, tocando esse tipo de música. Eu quero te fazer uma pergunta, André. E assim, é uma pergunta, duas perguntas na verdade. Qual o carro mais antigo em circulação em Santo Ângelo? Tu sabes? Assim? Em circulação eu acredito que é o do Moacir Mitre, que é um Ford TT, é um caminhãozinho Ford 1926. Me parece ser esse aqui em Santo Ângelo o mais antigo. Tá, então eu ia perguntar qual o mais raro, então já é esse também, porque sem dúvida nenhuma. É um veículo raríssimo, em excepcional estado de conservação. Tá, a minha paixão, tem F100, 58, 59, 60 rodando em Santo Ângelo? Não tenho conhecimento. E Entre tem uma que eu sei. Olha, das tá últimas trabalhando até hoje. Das últimas que rodavam aqui, foi uma que nós conversamos na nossa última vinda aqui no programa. Sim, que era foi com o motor Chevrolet. É. Mas sabe que depois do programa, a gente falou sobre isso, porque o bom da vida é a gente rever os conceitos, não estabelecer muito. A gente fala muito aqui, falou sobre guerra de Chevrolet e Ford e tal. Eu vivo um processo que algo bem argumentado me convence e eu mudo de ideia. E eu cheguei à conclusão, exatamente sobre essa questão Ford Chevrolet, vendo esses diversos programas que o Discovery Turbo exibe, 90% dos motores que os caras montam, independente se é Ford, o carro é Ford, era Ford, eles usam motores Chevrolet. Eu fiquei surpreso com isso. Já notou isso também? Sim, esse aí é um motor que é o chamado Chevrolet Small Block.
É um bloco pequeno, um bloco né? pequeno V8 da Chevrolet. Ele não veio no Brasil, não foi fabricado no Brasil. Ele é um motor que foi fabricado de 55 até hoje. Então, houve um período onde a General Motors detinha uma parcela de 70% do mercado americano e ele era um chamado motor corporativo. Então, era um motor básico. Ele não foi produzido milhares, ele foi produzido milhões desses motores. Então, se a gente for fazer uma comparação com os motores brasileiros, ele seria semelhante ao motor AP. Exato. Que equipou desde o Passat até os últimos Gols ali de 2000 Corcel, e alguma coisa. Pampa, tinha Pampa. Vários deles saíram com esse motor. Então, porque foi produzido em massa, os preços de peça são bastante reduzidos, né? E a mão de obra qualificada para trabalhar nele é muito abundante. Então, é uma opção... E V8 é V8, né? Então, por exemplo, essa história, eu até... claro, a caminhonete que a gente fez a referência, a F100 ela era uma F100 1958 com um motor de Opala 6 cilindros, né? Isso, então, para os puristas é uma coisa meio assim, né? Porém, colocar um motorzinho, se tivéssemos acesso, motorzinho, um V8 pequeno desses aí, mas muito potente, fabricado pela Chevrolet, deixaria o carro melhor ainda. A caminhonete, acho que vai ficar muito melhor do que ela era originalmente. Porque a potência desse motor do fim dos anos 50, eu acho que não chegava a 100 HP. Potência líquida em torno de 100 HP. É que eram motores bastante antigos, com uma concepção tecnológica bastante defasada, né? Que eram motores projetados na década de 30. Sim. E, naturalmente, o formato de construção do motor V8, 8 cilindros em V, ele se manteve, o formato de construção. Mas as características dele modificaram. Posição e funcionamento de trem de válvulas, operação dinâmica de fluxos que tornaram esses motores mais eficientes, né? Então, se nós formos observar o motor conhecido aqui no Brasil como canadense, que equipava o Maverick, exatamente esse aí, também é um motor Ford V8, como era aquele primeiro Chevrolet, o conhecido aqui no Brasil como 8BA, Ford 8BA, que foi que saiu na década de 30. Ambos eram Ford, ambos eram V8, mas completamente diferentes em termos construtivos. É isso aí, é um assunto apaixonante. Neco, tu queres dar o teu boa tarde? Eu gostaria, antes de encerrar, fazer um agradecimento especial, como eu falei, a algumas empresas que estão proporcionando todo este evento. Tudo bem. Sem eles, nós não teríamos condição ou não estaria sendo nessa dimensão evento. Então, nós estamos tendo um apoio grande da Vonpar Heineken, da Recap Pneus, Mecautor, Artilux e Retifica Desord. Essas empresas que nós fomos buscar apoio, prontamente se dispuseram, se colocaram à disposição, e a gente tem que reconhecer também essa disponibilidade e essa boa vontade do empresário hoje, já que se fala tanto em época de recessão e de crise, mas eles, digamos assim, têm um pouco mais de coragem que alguns outros. Muito bem, obrigado, André. Nós agradecemos, convidamos mais uma vez a comunidade Santo Ângelo a nos acompanhar no Facebook, visitar nosso site e participar das atividades da nossa Avante Week 2015, que vai iniciar nesse dia 22, nesse sábado, e vai até o dia 29, no sábado seguinte. Último convite. No sábado, dia 29, a partir das 13h30, é que estaremos com o movimento lá na Mecautor, dando a largada da corrida, dos competidores. Então, o público que quiser assistir, acompanhar, se divertir, é aberto a toda a visitação e a todo acompanhamento lá. Tá, tu não vais participar da competição. Não. Nós temos sócios da Vontade Avante. Tu tem? Não, vontade sempre tive. Porque em tempos passados, em tempos áureos, eu participei de algumas provas semelhantes. Não como profissional, mas estou na faixa de amador, nesse sentido. E o público faz parte do evento, né? Então a gente precisa que eles estejam junto conosco lá e desde já agradecer a todo o espaço que você nos cedeu aí e dizer que você também é um convidado nosso. Muito bem, muito obrigado. Eu olhava para ti agora e me lembrava das barras de gelo imensa. Agora tô falando de festa, sábado de tarde. Eu me lembro que sábado de tarde pegava a Kombi, abria aquelas duas portas da Kombi atrás,
e enchia de barra de gelo lá dentro, coisa que não existe mais. Isso ninguém fabrica, eu acho, barra de gelo. Gelar cerveja com serragem, gelo e tambor. E umas barras de gelo imensa que tinha para vender lá naquela câmera fria. Imersão com sistema de álcool para gelar, para congelar. Tá, e isso tudo você foi? Você foi. Você ficou só na memória. Nem registros existem, ficou só na memória mesmo. Muito bem. Eu dou o meu boa tarde convidando a todos os rádio ouvintes e internautas que vejam ou ouçam o programa de amanhã. José Roberto de Oliveira estará aqui depois, praticamente 1 mês e meio aí, sem estar conosco. E é isso aí, são 2 horas em ponto. Eu entrego a programação da Novos Horizontes agora para o Jeter Paz. As musiquinhas hoje são músicas para tomar sol, praticamente, né? E ele está aqui atrás da cortina. O Matheus Rasta esteve conosco, junto com o Sérgio Luiz Toneto Júnior, e as lentes precisas, o olho mágico de Marcos Luft. Boa tarde e até amanhã. A melhor rádio do seu rádio.